O conceito de infância foi mudando e muito ao longo das eras. Certamente você já estudou sobre isso, mas apenas um panorama geral agora na história ocidental. Séculos atrás, as crianças eram observadas apenas como adultos em miniatura. Se você reparar bem, na Idade Média, crianças, especialmente os meninos, já eram levados ao trabalho, juntamente com seus pais, na tentativa de assumir então o trabalho futuramente. Meninas, de igual forma, trabalhavam então com as suas mães dentro de suas casas, e esse conceito, mais uma vez, de infância não existia. As crianças eram apenas vistas como um adulto sem muita força. Logo, o conceito que hoje nós temos era totalmente diferente. As crianças eram tratadas de maneira diferente. No Oriente Médio, também não era tão diferente assim do Ocidente. As crianças, normalmente, eram reduzidas a cargos não tão importantes. A bem da verdade, o testemunho de uma criança muitas vezes nem valia. A Bíblia agora tece, na maneira do Antigo Oriente, como seria a figura de uma criança. Então, textos do Antigo Testamento, como Deuteronômio capítulo 6, falam da obrigação do pai em relação a ensinar os filhos o caminho do Senhor e os milagres que ele tinha feito. Um ponto interessante em Deuteronômio 6, que você nota, não existe uma separação entre história do cotidiano e história espiritual. Pelo contrário, todas elas estão englobadas em uma só. Na mentalidade, pelo menos de Israel do Antigo Testamento, tudo o que você faz também é uma maneira espiritual. Logo, passar o ensinamento para o seu filho dos milagres que Deus tinha feito era uma forma de misturar histórias do cotidiano e histórias espirituais. Bem diferente do conceito que nós temos aqui no Ocidente, não é mesmo? De separar aquilo que é espiritual e daquilo que é material. Um ponto interessante também, no Novo Testamento, você encontra Jesus agora acolhendo as crianças, o que dificilmente era visto, mais uma vez, levando em conta muitas vezes a desconsideração com as crianças, pelo menos de um rabino. Na sua tela, você pode observar um brinquedo infantil de 2.300 anos antes de Cristo, ou seja, de 4 milênios atrás. Boa parte desse objeto que temos aqui no Museu de Arqueologia Bíblica é original. Você pode reparar que tem rodinhas, tem 2 orifícios no pescoço, indicando provavelmente o uso de uma cordinha para passar ali nesses orifícios e puxá-lo, talvez evidenciando o uso infantil desse objeto. Pensar em criança ao longo do tempo não é simplesmente pensar em trabalho. Poderia ter, hora ou outra, esses momentos descontraídos como seus brinquedos infantis e um deles que a gente tem aqui no Museu de Arqueologia Bíblica. Embora o nosso conteúdo seja sobre crianças, brevemente uma visão geral de criança no Ocidente e criança no Oriente e a criança na Bíblia, esse conteúdo certamente é dirigido para você, adulto, seja pai, seja responsável por uma criança. Quando honramos uma criança, em última análise, nós honramos o Criador, o próprio Deus. A bem da verdade, toda vez também que nós desonramos uma criança, nós desonramos, em última análise, ao próprio Deus. Deus concedeu a você, muitas vezes, o privilégio de ser um guardião da criança que você possui agora em seu cuidado. Tente honrá-la agora como o grande presente que Deus ofereceu a você, ensinando-a histórias que podem contar um pouco mais sobre o caráter desse grande Deus que atuou ao longo das eras.